E aí, aqui é o Node, imagine só, você é criado por um fantasma, uma múmia e um esqueleto que o ensinam a sobreviver em um mundo dominado por demônios. Galera, no vídeo de hoje começaremos nossa jornada pelo anime Saihat no Paladin, episódios 1, 2 e 3. Em um lugar remoto da Terra, 3 mortos-vivos criam uma criança humana. Gus, o fantasma, explica pra Will como o universo foi construído pelo Deus Criador e ensina o menino a usar a magia a seu favor. Essa família peculiar vive em um templo onde residem as estátuas de diversos deuses. Dentre eles está Gracefield, a deusa da luz, que governa o ciclo de morte e renascimento. Ela é filha do deus do raio, Volt, e da mãe terra, Mother. Mary, a múmia, é uma das seguidoras de Mother, a deusa da criação dos filhos e das generosidades da terra. Dos 6 deuses principais, ela é a mais reverenciada pelas pessoas que vivem nas áreas rurais. Mary costuma rezar para a Mãe Terra todos os dias para pedir suas bênçãos. Blood, o terceiro morto-vivo, é um esqueleto ruivo ambulante que, apesar de sua aparência grotesca, cuida de Will como se o menino fosse seu filho. Durante o jantar, o jovem agradece pela comida e Blood afirma que assim que Will estiver um pouco mais velho, o ensinará a caçar. Curioso para saber como a comida é preparada, o garoto pergunta a Mary quando o pão que ele estava comendo foi assado. No entanto, a mulher prefere não dizer e afirma que essa informação é um segredo. Esse é só um dos vários segredos que o trio mantém escondido de Will. Desde que nasceu, o menino nunca teve contato com ninguém além deles. O garoto também não sabia o motivo de morar isolado naquele templo, e muito menos o porquê de sua família ser composta por um fantasma, uma múmia e um esqueleto. Apesar de haver muita coisa que gostaria de saber, o jovem não se sente à vontade para perguntar, porque ele mesmo esconde um segredo. Will possui memórias de sua vida anterior, suas lembranças são vagas e turvas, mas ele se lembra bem do dia em que conheceu aqueles 3. O menino ainda era um bebê quando foi resgatado por Blood. No momento em que o viu, ficou desesperado, pois acreditava que seria morto por aquele monstro. Apesar de não conseguir andar ou falar, Will tinha plena consciência do que estava acontecendo e ficou surpreso ao descobrir que estava sendo cuidado por aquelas criaturas. 6 meses se passaram desde o dia em que chegou ao templo, e o menino começou a se acostumar com a sua nova realidade. Todas as manhãs, Mary ia até o seu quarto para alimentá-lo, e um dia decidiu levar o garoto para passear do lado de fora pela primeira vez. Nessa hora, Will pôde sentir a brisa refrescante e se deparou com uma vista deslumbrante. Emocionado, o menino começa a chorar. Até então, ele acreditava ter caído no inferno, após viver uma vida tão vaga e sem esperança. Porém, ao ver aquele lugar, Will percebe que estava errado. Na verdade, ele havia recebido uma nova vida e uma nova oportunidade de fazê-la valer a pena. Quando o jovem atinge idade suficiente para conseguir empunhar uma espada, Blood começa a treiná-lo, e Gus também passa a ensinar o garoto a usar o poder das palavras para controlar a magia. Will logo demonstra ser muito habilidoso, mas precisa aprender a controlar sua precisão para não acabar se tornando refém de seu próprio poder. Por isso, o fantasma decide ensiná-lo a usar magia simples, e só avançará quando Will aprender a aplicá-la com habilidade e precisão. Naquela noite, Mary revela para o garoto que eles 3 já foram humanos, porém no momento de sua morte, eles fizeram um pacto com o deus da imortalidade, por isso são considerados traidores dos deuses virtuosos. No dia seguinte, durante a caça, Blood o ensina a matar pássaros de forma que não os faça sofrer. O esqueleto revela que, assim como Will, ele também não gosta de tirar vidas, nem de animais e nem de humanos. No entanto, aquele era o sustento necessário para manter o garoto vivo. Em situação de vida ou morte, Blood coloca seus sentimentos de lado e mata de forma quase que inconsciente. Para ele, isso significa ser um guerreiro, pois na batalha, essa atitude determinará se o lutador irá morrer ou viver. Quando Will completa 8 anos, o esqueleto desafia para um duelo. Durante a luta, o menino poderia usar a magia que estava aprendendo com Gus. A batalha começa e o jovem usa a magia de aceleração para desviar dos ataques de Blood. Em seguida, consegue fazê-lo escorregar em uma poça de óleo e tenta capturá-lo com uma teia de aranha gigante, mas o esqueleto ruivo consegue bloquear o ataque. Rapidamente, Blood se aproxima do garoto e consegue desarmá-lo. Esse é o fim da batalha. Apesar de Will ter perdido facilmente, Blood afirma estar orgulhoso dele, pois o menino demonstrou habilidade ao usar a magia. Naquela noite, o esqueleto tem uma conversa importante com o garoto. Ele sabe que Will já percebeu que é diferente do restante de sua família, mas afirma que ainda não pode contar o motivo.
No entanto, promete que quando Will for grande o bastante para entender certas coisas, ele o explicará tudo. Alguns dias se passaram e Will decide ir colher algumas frutas para o café da manhã. Nesse momento, Mary aparece e diz que está na hora de fazer suas orações. Algumas vezes por dia, ela se isola na cúpula do templo para rezar, e Will foi instruído para jamais entrar naquela sala quando a mulher estiver lá. O menino nunca pensou em violar essa ordem, mas isso mudou quando viu Mary saindo da cúpula com um pão que ele come todas as manhãs. Nesse dia, sua curiosidade falou mais alto e Will decide entrar lá enquanto Mary faz suas orações. Ao abrir a porta, ele se depara com uma forte chama e a mulher está bem no centro dela. Assustado, o menino corre para salvar Mary, mas acaba queimando gravemente os seus braços. Mais tarde, enquanto o garoto está sendo tratado, a mulher se culpa pelo que aconteceu. Ela diz que se tivesse contado a verdade para Will, aquilo não teria acontecido. Após alguns meses, os braços do menino se curariam, mas ele carregaria cicatrizes para o resto da vida. Blood dá um sermão em Will por ter desobedecido uma ordem, mas também o elogia por se arriscar para salvar Mary. Segundo o esqueleto, aquelas feridas são medalhas de sua coragem. Gus conta que o pão que o garoto come todas as manhãs é um presente de Mother. Porém, como Mary traiu a Mãe Terra firmando um pacto com Stagnate, o deus da morte, ao entrar em contato com a presença divina da deusa, seu corpo entra em chamas. A dor é tão grande que ela sente vontade de chorar, mas a mulher acredita que precisa suportá-la em retribuição por sua traição. Ao ouvir isso, Will pede que, daquele dia em diante, Mary o deixe chorar junto com ela. Assim, ele poderia entender o que a mulher vê e sente. 5 anos se passaram e o garoto conclui um ritual que poucos adultos são capazes de realizar. Por 5 dias, o jovem não fez nada, além de orar continuamente. Em compensação, naquela noite, Mary serviria apenas suas comidas preferidas no jantar. Conforme o tempo vai passando, as aulas de Gus e os treinos de Blood ficam cada vez mais difíceis. Naquele dia, o esqueleto traz o corpo de um demônio de baixo nível que encontrou nas ruínas para duelar contra Will. Com apenas um golpe, o garoto consegue exterminá-lo, então Blood decide levá-lo pela primeira vez na cidade em ruínas, que fica logo abaixo do morro onde estava localizado o templo que eles viviam. Juntos, eles entram em uma passagem no subsolo, onde humanos e anões costumavam viver. Porém, agora aquele local é apenas uma zona perigosa, repleta de mortos-vivos bizarros. Por isso, o trio nunca permitiu que Will fosse até lá. De repente, Blood para de caminhar e pede ao garoto para conferir seus pertences. Ele carrega uma espada, um escudo, pão, carne seca e uma garrafa de água. Em seguida, o esqueleto diz que Will precisará encontrar um jeito de escapar daquele lugar e afirma que estará esperando por ele do lado de fora. As luzes se apagam e quando o menino acende seu escudo, percebe que Blood já havia ido embora. Agora sua vida realmente estava em perigo e Will precisaria lutar para sair vivo daquele lugar tenebroso. De repente, 2 demônios se aproximam e o jovem precisa dar cabo deles. Quando para descansar e repor suas energias, se recorda de que naquele mundo as pessoas ficam adultas aos 15 anos, portanto logo teria que se virar sozinho, então decide dar o seu melhor naquela missão. Enquanto procurava a saída, o menino se depara com um demônio Vraskas morto-vivo. Assim como ele, aquele demônio pode usar magia, sendo o oponente mais forte que Will já enfrentou. Ainda assim, o jovem decide lutar contra aquele monstro e após desviar de alguns ataques e neutralizar sua magia, consegue apunhalar sua cabeça. A espada de Will acaba se quebrando com o impacto, mas seu adversário é destruído. Como não tinha mais nenhuma espada, o menino decide pegar a lança do demônio e descobre que aquela, na verdade, é uma arma mágica que foi fabricada por anões. Algum tempo depois, quando estava próximo à saída, ele é surpreendido pela chegada repentina de Gus. O fantasma diz uma única palavra e evoca um golem para atacar o garoto. No entanto, Will usa sua lança para destruir o ponto vital da criatura e consegue eliminá-la. Então Gus lança uma explosão de pedras em sua direção. Nessa hora, enquanto tenta desviar dos ataques, Will percebe que o fantasma tem real intenção de matá-lo. Apesar de não saber o motivo de ter se tornado um alvo, o jovem decide que precisa eliminar seu mentor para se defender. Porém, quando estava prestes a apunhalá-lo, o menino freia sua arma e diz que o fantasma deve ter uma boa razão para tirar sua vida, caso contrário não faria isso. Então Will aceita sua morte e garante que não está com medo, mas contrariando todas as suas expectativas, Gus começa a rir e afirma que aquela foi apenas uma aula. Ao ouvir isso, o menino fica assustado, não por quase ter morrido, mas sim pelo fato do fantasma estar tentando convencê-lo de que tudo aquilo foi uma encenação. Juntos, os dois saem daquela caverna sombria e
e Will decide não contar nada pra Mary e Blood sobre o incidente. Nos dias seguintes, enquanto treinava com sua nova arma, o garoto descobre que a ponta da lança podia emitir uma luz mágica e seu cabo pode expandir ou encurtar à vontade. Mesmo após aquele trauma, o garoto voltou à cidade subterrânea outras vezes para receber treinamento de Blood. No próximo solstício de inverno, Will completará 15 anos. Quando isso acontecer, ele passará pelo ritual de maioridade e Blood irá desafiá-lo para um duelo de espadas. Surpreendendo mais uma vez, Gus pede que o garoto perca a luta propositalmente. Will pergunta o motivo daquele pedido, mas o fantasma afirma que não pode dizer. O jovem diz que se Gus apenas explicasse o motivo, ele não se importaria de perder o duelo, mas como o fantasma não confia nele o suficiente para dizer a verdade, Will irá ignorar seu pedido. Enquanto o jovem estava pensativo no templo dos deuses, Mary e Blood aparecem. A mulher relembra que em seu ritual de maioridade, Will precisará fazer um juramento a um dos deuses e decidir qual será sua divindade guardiã. Ao fazer um juramento a um deus, ele ganharia sua proteção divina, e quanto mais forte for o voto, maiores são as chances de ser aceito. Pouco tempo depois, chega o grande dia da batalha de Will contra Blood. Esse seria o último duelo entre os dois, pois o rapaz deixaria o templo na primavera. Enquanto se aquecia para a luta, Mary aparece e o ajuda a vestir sua armadura. Em seguida, eles se reúnem na colina e repassam as regras. As únicas proibições são o uso de magia e a tentativa de mortes rápidas. De resto, tudo é permitido. Perde quem admitir a derrota ou se tornar incapaz de lutar. Caso algum incidente aconteça e alguém saia ferido, Mary o curará com sua bênção. A luta se inicia, Will começa em desvantagem. Ele tenta se defender dos ataques do esqueleto, pois se levasse um único golpe poderia se tornar incapaz de continuar. O rapaz sabe que é quase impossível desviar de um ataque de Blood, então decide partir para cima dele e se defender com seu escudo, na tentativa de amenizar possíveis danos. Agora em curta distância será mais fácil derrotá-lo. No entanto, o que o jovem não esperava é que o esqueleto fosse usar suas costelas para prender a espada. Desarmado, Will fica indefeso e acaba perdendo a luta. Blood afirma que embora o garoto não tenha conseguido vencê-lo, é notável que tenha evoluído muito. O esqueleto sabe que Will logo se tornará mais forte do que ele, pois como um morto-vivo, suas habilidades não podem evoluir. Não importa o quanto ele treine, seu poder em batalha será sempre o mesmo. Durante a conversa, Will se refere a Blood e Mary como seus pais, e o esqueleto entrega a ele sua espada mais poderosa, a Wolveriter. Aquela arma demoníaca é capaz de cortar qualquer coisa. Quando um ser vivo é cortado por aquela lâmina, o portador aumenta sua força vital. Isso significa que em um duelo, Will poderia apenas golpear com aquela espada sem se preocupar em ser atingido, pois assim que cortasse seu adversário, suas feridas se curariam. No entanto, essa não é uma arma que deve ser usada a qualquer momento. Quanto mais o usuário a empunha, mais se torna dependente dela. Agora que Will se tornaria um adulto, Blood decide que é hora de contar toda a verdade ao rapaz. Há cerca de 200 anos, o Rei Supremo dos Eternos liderou uma grande revolta. Um exército de incontáveis demônios invadiu o continente e ofereceu uma grande quantidade de carne e sangue em uma série de rituais para os deuses dos deuses. Em resposta a isso, os seguidores do deus da tirania Wiltred e os seguidores do deus dos mortos-vivos Stagnate se tornaram ativos em todo o mundo. Os deuses virtuosos usaram toda sua força em uma série de batalhas intensas o suficiente para modificar a disposição dos continentes e alterar o mapa. Porém, as habilidades do Rei Supremo eram completamente insanas. O demente transformava qualquer sangue que derramou em soldados e qualquer carne cortada de seu corpo em comandantes de guerra. Ou seja, ele criava demônios com sua própria carne e sangue de forma ilimitada. Aquela cidade, que hoje estava em ruínas, se tornou a casa do Rei Supremo, onde ele produzia seus demônios em massa. Todos acreditavam que era impossível derrotá-lo, mas Gus sugeriu que aquele era o momento perfeito para enfrentar o Rei Supremo. No entanto, quando se preparavam para atacá-lo, o deus dos deuses assumiu sua verdadeira forma, se transformando em um guerreiro grotesco. Com a ajuda de Gus e Mary, Blood conseguiu feri-lo, mas não era forte o suficiente para matá-lo. Então Mary e Gus lançaram um selo no Rei Supremo. A magia deu certo e eles conseguiram selá-lo nas profundezas daquela terra. Nessa hora, Stagnate desceu dos céus e ofereceu um acordo ao trio. Como eles eram excepcionalmente talentosos, o deus pediu que eles se tornassem mortos-vivos e lutassem ao seu lado. Em troca, Stagnate livraria a cidade do restante dos demônios e os três poderiam cuidar do selo usando seus corpos imortais. Esse era um péssimo acordo, porém eles não tinham escolha. Após aceitarem a oferta, Blood se tornou um esqueleto, Mary se transformou em uma múmia e Gus virou um fantasma. Em seguida, o deus dos mortos-vivos limpou toda a cidade e seu poder esmagador transformou
transformou os demônios de baixo nível em mortos-vivos. Devido ao pacto que fizeram, os três ficaram presos naquele lugar desde então e não faziam ideia de como estava o mundo lá fora. Eles cogitavam a possibilidade da humanidade ter sido extinta quando um dia Will apareceu. Os demônios levaram o garoto para aquela cidade e pretendiam usá-lo como sacrifício para quebrar o selo do Rei Supremo, mas Blood conseguiu derrotá-los e levou a criança para o templo. Após discutirem com Gus, ele e Mary decidiram criar um menino. O fato dos demônios terem conseguido levá-lo até aquela cidade pode ser um indicativo de que há um lugar próximo habitado por humanos. Depois de revelarem toda a verdade, Mary e Blood se despedem de Will e o rapaz fica sem entender o motivo disso, já que ele ainda nem realizou o ritual da maioridade. Nessa hora as nuvens escurecem e Stagnate aparece para tomar posse de suas almas. No entanto, Gus surge do nada. O fantasma pede que Will pegue seus pais e saia daquele lugar. Galera, será que a magia de Gus será forte o suficiente para derrotar o deus dos mortos-vivos? Se quiserem que eu traga a continuação dessa história, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!